Olá, turminhas. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar esse termo chamado dispersão. Nós vamos entender o que significa dispersão em Química, bem como sua classificação, tá? Quais são as classificações dessas dispersões. Tranquilos? Então, acompanhe aqui comigo na tela a definição. Então, dispersão, pessoal, são sistemas nos quais uma substância, que nós chamamos de fase dispersa, está disseminada sob forma de pequenas partículas em uma segunda substância. Essa segunda substância nós chamamos de fase dispersante. Ok? Ficou confuso aí? Então acompanhe aqui comigo no exemplo. Nós temos aqui, pessoal, a água no estado líquido, certo? E nós temos aqui o sal de cozinha. Tranquilos? Bom, nós vamos agora fazer a junção do sal na água, aonde a água, pessoal, nós vamos chamar ela de dispersante ou solvente. E o sal, o NaCl, nós vamos chamar de disperso ou soluto. Ficou bem claro agora? Então, quando você faz a junção de um disperso com um dispersante, você tem aí o que nós chamamos de dispersões. Tranquilo? Então, dispersão, turminhas, nada mais é do que misturas. Dispersões são misturas. Ok? Muito tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade. Vamos classificar agora as dispersões. Nós temos aí, pessoal, um critério para classificar as dispersões. E que critério é esse? O critério está baseado no tamanho médio das partículas do disperso. Tá? O critério está baseado no tamanho médio das partículas do disperso. Tá? Então, nós temos o seguinte, nós temos aí as soluções verdadeiras, nós temos os colóides, nós temos as suspensões. Tá? Bom, uma dispersão é chamada solução quando o tamanho médio das partículas dispersas estiver entre 0 e 1 nanômetro, certo? Não esquecendo que o nanômetro é 10 elevado a menos 9 metro. Uma dispersão, ela vai ser chamada de colóide, tá? Quando o tamanho médio das partículas dispersas estiver entre 1 a 1000 nanômetros. E vai ser chamado de suspensões ou dispersões grosseiras quando estiver acima de 1000 nanômetros, ok? Então, não esqueçam disso, tá, pessoal? Bom, vamos dar continuidade. Aqui nós temos as soluções, tá? Bom, as soluções, pessoal, são misturas homogêneas, tá? São misturas homogêneas. As partículas constituintes apresentam dimensões inferiores ao nanômetros, como nós falamos no slide anterior, não sendo possível separar o disperso, que é o soluto, do dispersante solvente, certo? Por nenhum processo de filtração, certo? E as partículas, elas não podem ser vistas a olho nu, nem mesmo com auxílio de um poderoso instrumento óptico, como um ultramicroscópio, certo? Isso aí para as soluções. Então, nós temos aqui um exemplo da água, H2O, fazendo a junção com o sal de cozinha. Nós temos aí uma solução, certo? Que é o sal de cozinha, o NaCl. Tranquilos, pessoal? Vamos dar continuidade, então. Nós temos agora os colóides, tá? Quando é que uma dispersão é chamada de colóide? São misturas heterogêneas formadas por partículas dispersas com tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, certo? Nós falamos isso no slide anterior, certo? Os colóides, pessoal, eles não se sedimentam e nem podem ser filtrados por filtração comum. Agora, muito cuidado aqui, ó. Muitas das vezes, os colóides são confundidos com misturas homogêneas, quando observados a olho nu, certo? O que, na verdade,
certo? Eles não é a mesma coisa, tá? Cuidado com esse detalhe. Bom, pessoal, tipos de colóides, tá? Acompanhe aqui comigo na tela, olha. Já sabemos que os colóides são misturas heterogêneas, formadas por partículas dispersas com tamanho entre 1 a 1000 nanômetros, né? E nós vimos também que os colóides eles não se sedimentam e nem podem ser filtrados por filtração comum, tá? Então, nós vamos aqui para os tipos de colóides: aerosol, emulsão, espuma, gel e sol. Eles recebem esse nome, tá? Eles recebem esse nome, certo? Esses tipos de colóide é aqueles que têm aspecto de solução. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo na tela. Aerosol. Quais são os componentes? Os componentes dispersos, tá? Então, ele pode ser sólido ou líquido, tá? E o dispersante, um gás. Então, exemplo de aerosol, nós temos fumaça, neblina, nós temos nuvem, spray, tá? E assim sucessivamente. Nós temos agora emulsão. Qual é o componente disperso? O componente disperso ele pode ser líquido. Já o dispersante pode ser líquido ou sólido. Tá? Exemplo, maionese, manteiga, queijo, sorvete. Ok? Ficou bem claro? Vamos dar continuidade. Espuma, pessoal. Qual é o componente disperso? Um gás. Certo? Qual é o dispersante? Pode ser líquido ou sólido. Exemplo, chantilly, clara em neve, espuma de barbear, isopor, tá? São exemplos de espuma. Gel, tá? Componente disperso, líquido, componente dispersante, sólido, tá? Exemplo, gelatina, certo? Creme de dental e assim sucessivamente, tá? Sol, componente disperso, sólido, componente dispersante, líquido ou sólido. Nós temos aí as pedras preciosas, certo? E nós temos também o sangue. Tranquilos, pessoal? Bom, então, eu quero falar agora de um efeito muito importante, que inclusive já foi questão de Enem, que é o efeito Tyndall. John Tyndall, físico britânico. Então, esse efeito, pessoal, ele ocorre quando há uma dispersão da luz por partículas coloidais. Então, nesse fenômeno, é possível a gente visualizar o trajeto que a luz percorre através das partículas dispersas, certo? A dispersão da luz deve-se ao fato do tamanho das partículas ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação visível. Tranquilos? Então, esse é o efeito Tyndall, tá? Em homenagem aí ao físico britânico. Tranquilos? Bom, agora nós vamos falar da última classificação dos colóides, que são a suspensão. A suspensão, pessoal, é uma mistura heterogênea, formada por partículas de tamanho maior, né, que 1000 nanômetros, certo? E essas partículas, as partículas dispersas de uma suspensão, pode ser vista a olho nu, como vocês estão vendo aí na figura, né? Ou por um simples microscópio. Nós estamos vendo aí na figura areia e água, tá, pessoal? Nós temos aí um exemplo de suspensão, tá? Bom, agora nós vamos praticar 2 exercícios. O primeiro que caiu no Enem, certo? Diz o seguinte: o efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Tranquilos? Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Certo? Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz. Observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Inclusive, eu vou mandar para vocês também 2 vídeos, um falando sobre esse efeito Tyndall, para vocês visualizar melhor. Tá, pessoal? Tranquilos? Bom, aí vem a pergunta da banca. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall, devido a quê? Certo? Então, aqui no item A nós temos, devido à absorção do feixe de luz por este meio. Item B, a interferência do feixe de luz neste meio. No item C, a transmissão do feixe de luz neste meio. D, a polarização do feixe de luz por este meio. E a letra E,
o espalhamento do feixe de luz neste meio, tá? Então, vocês vão dar aí uma pausa no vídeo e vão responder, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, então vamos agora para o gabarito. Eu creio que todos marcaram aí a letra A absorção do feixe de luz por este meio. Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Questãozinha que caiu na Sesgran Rio. Dispersões coloidais são sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam pelo menos um de suas dimensões dentro do intervalo de 1 a 1000 nanômetros, certo? Sendo sistemas heterogêneos, compostos por um meio dispersante e um meio disperso. Outra propriedade dos coloides é que não se sedimentam nem podem ser filtrados por filtração comum e dispersam fortemente a luz, pois as partículas dispersas têm tamanho semelhante ao comprimento de onda da luz visível. Aí agora vem a pergunta da banca. Não é uma dispersão coloidal. Vamos lá para os itens. Item A, solução saturada de acetato de cálcio e etanol. Item B, fumaça emitida na queima da madeira. Item C, poliestireno expandido. Item D, óleo de soja. Tiosulfato de sódio em solução de ácido clorídrico, tá? Então, dá aí uma pausa, tenta responder, tá? E aí você confere agora o gabarito, ok? Pausa aí no vídeo para fazer uma leitura e responder. Ok, turminha? Então, eu creio que vocês marcaram o item D, certo? Isso aí, óleo de soja, tiosulfato de sódio em solução de ácido clorídrico não é uma dispersão coloidal. Grande abraço a todos e até a próxima aula, ok?